Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Estamos tratando da série Pronomes, certo? Então vamos falar sobre os 6 tipos, mais não vou dizer sétimo, né? Mas uma outra classificação que são os pronomes de tratamento. Joia? Então, desde já se inscreva no nosso canal, faça seus comentários e dê o seu joinha, para nos motivarmos a melhorar cada vez mais. Vamos lá. Pronomes indefinidos. O que vem a ser isso? São aqueles que fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do singular. É o que verificamos nos exemplos. Alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Qualquer um serve, certo? Então vamos fazer um breve comentário, porque o conceito está bem claro, mas não custa repetir, enfatizar, como nós falamos sempre no nosso mantra, repetitio est mater studiorum est, certo? A repetição é a mãe dos estudos. Veja, quando se diz que o pronome definido refere-se ao objeto ou à pessoa de maneira vaga, isso se confirma de fato, certo? Este método, pessoal, é utilizado muito pelos advogados da área civil penal, certo? Por quê? Porque justamente se ele quer defender o cliente, ele precisa que o júri, vamos supor que tem um júri ali para julgar, ele precisa entender que a promotoria, que é o órgão de acusação, não tem precisão. E onde é que ele vai focar na hora de argumentar, né? Persuadir? Justamente utilizando os pronomes indefinidos. A promotoria diz que meu cliente foi acusado. No entanto, até agora só se tem suspeita de pessoas semelhantes. Algumas pessoas, alguém fez isso. Não consegue detalhar, focar nos fatos, dirigindo, redirecionando ao meu cliente. Percebe? Então vai se utilizar alguém, seria o artifício, algumas pessoas, alguém que tinha as características físicas do meu cliente. Essas formas assim, pessoal, como que diz assim, um almoço, um instrumento em que o advogado vai utilizar bastante justamente para colocar em dúvida. E na lei, é interessante, sobretudo na lei penal, quando está para se acusar alguém, é preciso, se o advogado consegue colocar uma dúvida razoável, por lei, a pessoa já deve ser inocentada, certo? Por lei. Isso é que está no Código Penal, né? Se há uma dúvida razoável, é preferível que se inocente uma pessoa justamente porque não se tem clareza, não se tem certeza. E aí vem a força dos pronomes indefinidos, fazer com que o júri perceba que não se tem certeza, né? Clareza de quem foi. Por isso, quando se utiliza quem, todos, qualquer, alguma, são alguns que daqui a pouco vamos ver a lista completa, é justamente a partir deste mecanismo de oratória que o advogado da área civil ou penal vai se arguir para tentar convencer o júri e justamente também aqueles que estiverem presentes no tribunal, certo? Acontece muito também no nosso ambiente familiar, né? Às vezes o pai com uma família grande, né, com vários filhos, diz: quem quebrou a jarra, quem sujou a parede? E os filhos lá, aquele silêncio sepulcral. Sala de aula, né, acontece, a sala suja, chega a diretora e pergunta: quem jogou o papel no chão da sala? E aquele também silêncio sepulcral. Alguém fez isso? Pergunta a diretora ou o diretor. E continua aquele silêncio sepulcral. Percebe? Então, se ela pergunta assim, porque vem na nossa mente, né, a lógica de ter mais pessoas, justamente por apresentar dúvida. Ela não pode acusar, mas através da pergunta ela vai tentar olhar, né, os gestos, né, das pessoas, como elas se comportam, como elas reagem a determinada pergunta e tentar identificar. No geral, precisa alguém assumir ou alguém dedurar, certo?
Então, percebe aí nas frases alguém pode explicar, significa que há uma dúvida, há um grupo de pessoas. Você imagina em um contexto. Todos ficaram felizes. Veja que todos aí concordou com o predicativo do sujeito. Já na frase anterior, permaneceu invariável. Alguém pode explicar, mesmo tendo a ideia de um grupo de pessoas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de sala de aula, certo? Qualquer um serve, ou seja, a ideia aí do contexto é que existe um grupo de pessoas, né? E dentro desse grupo, qualquer um deles pode ser escolhido para determinado trabalho ou para determinada funcionalidade. Joia? Vamos ver agora os pronomes indefinidos variáveis e invariáveis. Então, aí você tem o quadro geral, certo? Só para estabelecer clareza, né? Eu sei que vocês já sabem, mas não custa enfatizar. Pronomes indefinidos variáveis são aqueles que variam em gênero e número. Quando eu falo gênero, trata-se de masculino, feminino, singular, trata-se de singular, aliás, gênero, trata-se de masculino, feminino, número, singular e plural. Masculino, feminino, singular, plural. Gênero, primeira ordem, número, segunda ordem, certo? E os invariáveis, o próprio nome diz, ele não varia nem em gênero, nem em número. Independente lá se o predicado verbal ou nominal, dependendo se estiver pluralizado, vai se permanecer tal qual vocês estão vendo aí na tela, certo? Viram no exemplo anterior, né? Quem fez isto? Alguém fez isto? Alguém quebrou este jarro? Certo? Então, veja uma forma que o contexto me diz que tem várias pessoas, no entanto, alguém ele não flexiona-se independente do grupo de pessoas que estão lá. Certo? Ele permanece no singular. Certo? Então, essa forma aí que vocês estão vendo, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo, são justamente para idealizar uma imprecisão de informação, como também os variáveis, certo? Só que nos variáveis a única coisa que acontece aí é você continua sem entender quem foi, né? Ou quais foram as pessoas, quais foram os objetos. No entanto, você consegue identificar se trata de um objeto ou uma pessoa do gênero masculino ou feminino, ou se está no singular ou plural, mas não consegue se determinar, precisar, clarificar. Joia? Então você tem aí a lista dos variáveis. Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, outro, outros, outra, outras, muito, muitos, muita, muitos, pouco, poucos, pouca, poucas, certos, certos, certas, certas, vário, vários, vária, várias, tanto, tantos, tem, tanta, tantas, quanto, quantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer. E aí os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo. Veja que eu chamo a atenção para isso aqui, pessoal. Pouco utilizado. Eu vejo muito nos poemas, outrem. Mas você pode substituir qualquer um desses, certo? Então eu oriento vocês a utilizar isso aqui, que já dá uma sonoridade diferenciada, com certeza à primeira vista vai provocar um certo estranhamento, certo? Uma sonoridade esdrúxula, esquisita, certo? No entanto, ela, com o passar do tempo, à medida que você acostumar com a sonoridade, vai lhe dar um diferencial na sua linguagem, seja ela oral ou escrita. Joia? E aqui, ó, atenção com esses aqui, viu, pessoal? Esse aqui e esse. Eles tanto podem ser pronomes variáveis, indefinidos, quanto pode ser advérbio, certo? De intensidade, positivo ou negativo. Então, essa aqui pode haver dúvida. Quando é que você vai perceber? Se indicar circunstância de intensidade, esses dois vão ser advérbios. Mas se ele estiver acompanhando ou substituindo o nome, ele funcionará como pronome. Certo? Lembra aí do conceito de pronome. Palavra que acompanha ou substitui o nome.
Então, se tiver com esse sentido de acompanhar ou substituir um nome que seria um substantivo, aí você tem aí pronome indefinido. Se indicar intensidade, né, tanto positivo quanto negativo, você terá aí um advérbio, uma circunstância de intensidade, certo? Só para ficar mais claro. Então, veja-se, muitas pessoas falavam do governo, muitas está acompanhando a palavra pessoas, pronome, certo? Sua linguagem é muito simples, aí é muito simples e está intensificando, dizendo que a sua palavra é muito aquém, abaixo do ideal. Aí está funcionando como advérbio. Muitos disseram palavras fúteis. Muitos aí está aí dando intensidade, né? Intensidade de palavras banais, triviais. Joia? Continuando. Além dos constantes na tabela que vimos anteriormente, também há locuções pronominais que têm o mesmo valor que os pronomes indefinidos. Lembrando, locuções, pessoal, são duas ou mais palavras que têm valor de uma classe gramatical. Vai haver locução substantiva, locução verbal, locução pronominal, que é o caso que estamos vendo. Lembre sempre, quando falar de locuções, trata-se ou tratar-se-á, certo? Lembra aí do assunto que nós falamos sobre a mesóclise, de duas ou mais palavras com valor de uma classe gramatical. No caso aqui, pronomes indefinidos. Cada qual, cada um. Veja, tudo ideia vaga, de imprecisão, certo? Quantos quer, quantos que, qualquer um, quem, quer, que, quem quer, quem que, todo aquele, todo que, seja qual for, seja quem for, entre outros, certo? Então aí estão as principais locuções, certo? Só que existem mais, evidentemente, mas para que você entenda que independente da quantidade, se tem duas ou mais que duas, veja a imprecisão, cada qual, cada um, né? É uma ideia vaga. Por exemplo, numa questão objetiva, aí já é refutado, é rejeitado a utilização de pronomes indefinidos, né? Sobretudo, por exemplo, em questões de matemática, que se pede objetividade, um conceito que se pede objetividade. Por exemplo, conceituar crase, palavra que une uma preposição a mais um artigo a. Você não pode dizer assim, né? Cada uma das palavras que se classificam como substantivos podem ser, cada uma das palavras que podem ser classificadas como substantivos também podem funcionar como outras classes gramaticais. Cada uma já começa aí a imprecisão da informação. Qualquer uma das classes gramaticais pode se tornar verbo. Olha a imprecisão, certo? Então, isso são justamente exceções, e as exceções prejudicam a clareza. Por isso que matemática ela se torna uma ciência mais empírica, mais precisa do que gramática, porque gramática, mesmo tendo as regras, tem as exceções, e as exceções terminam minando a objetividade da língua. E a língua, de fato, é subjetiva, certo, pessoal? Infelizmente, temos que dizer isso. Depende muito do contexto. Por exemplo, olha aí uma questão que está se levantando entre os gramáticos, sobretudo por conta da reclamação dos estrangeiros, o uso dos porquês. 4 tipos de porquês. Por que isso tudo? Usar 4 porquês. Por que não usar só um? Não usar só 2 e eliminar 2 ou eliminar 3? Veja, são questões que a longo prazo os linguistas deverão dar uma resposta, certo? E não simplesmente sustentar regras que permeiam há tantas décadas, há tantos séculos, certo? É preciso se questionar o porquê, se tem sentido ainda hoje, para o tempo moderno, né, utilizar tantos porquês, tendo em vista que a escrita basicamente é igual.
Muda que diferença de estar afastado, separado, com acento ou sem acento, ou estar junto com acento ou sem acento. Mas trata-se da mesma palavra. Não houve alteração. E nós percebemos que sem a necessidade das regras, nós conseguimos entender quando se está perguntando, quando se está respondendo. Trata-se da mesma palavra. Então, aí uma questão para se pensar, certo? Mas não é esse nosso assunto, voltemos. E aí só um parêntese para entendermos como a nossa língua é subjetiva. Mesmo as regras, elas não se encaixam em todas as situações. Depende muito da relação, certo? Só para finalizar, arrematar, por exemplo, a palavra ser é verbo, né? É o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Se você colocar o ser, ele já muda de classe. Veja, uma regra que diz que verbo indica ação e estado, né? Estado ou fenômeno da natureza. Nessa situação, o ser é muito questionável na filosofia. Esse ser aí, por não estar conjugado, ele passa a ser. Aliás, vou corrigir aqui a minha fala. Por estar antecedido de um artigo, o ser, ele mudou de classe. Deixou de ser verbo, passou a ser substantivo. Joia? Mas aí voltemos ao nosso assunto, certo? Foi só um comentário para perceber quanto a imprecisão prejudica também o entendimento. Conforme a forma como são utilizados, os pronomes podem ser classificados, tratando-se aí dos pronomes indefinidos, certo? Como pronomes indefinidos substantivos, veja, mais uma informação dentro da incerteza dos pronomes, ou como pronomes indefinidos adjetivos. Veja, se aquele pronome ali está com valor de substantivo, ou seja, reforçando o nome do ser, que é o conceito de substantivo, nomes aos seres, né? Vou chamar aquela palavra de pronome definido substantivo. Se ela estiver caracterizando ou qualificando aquele pronome, ele vai ser chamado de pronome definido adjetivo. Vejamos os exemplos. Alguém, que tal se alguém me ajudar? Esse alguém aí, pessoal, está substituindo o nome. Você não sabe se esse nome é um grupo de pessoas ou uma pessoa diretamente, especificamente. Mas imagine o contexto. Tem lá um grupo de pessoas. Aí você diz, olha, que tal se alguém me ajudar? Tendo em vista que o trabalho é bastante árduo e vai ser demorado. Então, alguém faz aí uma interpelação, uma pergunta, né? Então, que tal se alguém me ajudar? Veja, aí está substituindo nomes de pessoas. Então, trata-se aí de um pronome indefinido substantivo. Esse alguém aqui, ó, está em negrito, certo? Olha novamente aí. Ele não tem, ele tem algo para dizer. Ele tem algo para dizer. Então, ele tem algum assunto. Assunto torna-se novamente um substantivo, embora abstrato, porque não se especificou qual o assunto, se é um assunto de matemática, se é um assunto moral, se é um assunto religioso, né? Mas tem um assunto. O assunto é um substantivo. Então, novamente aqui, ó, pronome indefinido substantivo. Não quero nada dele. Ou seja, não quero nada de bom, nada de sua característica, nada do seu comportamento. Veja que o nada aí está com a ideia de adjetivação. Alguma coisa de alguém que se tornou repugnante para a pessoa que falou esta frase, então passa a caracterizar algo do sujeito. Então, nesse caso aqui, esse nada aqui, pessoal, mesmo sendo o pronome definido, já não é mais substantivo, e sim adjetivo. Não sei se vocês percebem, esse nada aqui está ligado aí à característica da pessoa. Ora, o conceito do adjetivo diz o quê? Trata-se da característica ou da qualidade de um sujeito, ou do estado, às vezes, certo? Ele permanece calado, ele está doente. Percebe aí?
a ideia do estado do sujeito. Ele é inteligente, ele é rápido, certo? Ninguém pode me obrigar a fazer isso. Ninguém. Aí está se tratando de uma pessoa, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Pai, mãe, tio, tudo isso é substantivo. Então, aqui, pronome definido substantivo. Não responsabilize outrem, né? Alguém pelo acontecido, né? Outrem, outro, outra, certo? E aí você pode pensar em vários pronomes indefinidos. No entanto, independente de ser variável, como invariável, como esse caso, ou variável, nesse aqui está se caracterizando. Não responsabilize pelo comportamento de alguém, pelo acontecido. Então, quando se trata de comportamento, está caracterizando, certo? Ou qualificando alguém. Nesse caso, passa a ser pronome definido adjetivo. Certo, pessoal? Se você entende bem a ideia do adjetivo e do substantivo, não há como errar. Você já tem a lista dos pronomes indefinidos. Pronto, já resolveu uma parte do problema. A outra é lembrar do conceito de substantivo. Expressa nome dos seres em geral. Então, está substituindo. Quando eu falo seres, pessoal, pode ser pessoa, ser animal, ser objeto, certo? Então, não entenda ser especificamente como pessoa, e sim tratando-se dessa tríade de dimensão. Pode ser pessoa, pode ser animal, pode ser objeto. No caso do adjetivo, você vai sempre focar, indica característica, qualidade, estado. Tratando um desses três, seria pronome indefinido adjetivo, certo? Aí nós temos aí, vocês viram que eu misturei ali os exemplos, mas sempre tendo essa clareza, né, do conceito. Eu misturei por uma distração, mas o que é importante é que vocês tenham claro a informação, certo? Eu aqui também tenho algum exemplo de pronome definido substantivo, certo? E vocês vão ver comigo onde está acontecendo. Tem razão em certas coisas. Veja, o certas aí é pronome definido, beleza. Variável, joia, né? Ele está concordando. Mas veja, ele está aí acompanhando, que é a função do pronome. Mas ele está indicando, está substituindo o nome, ou ele está caracterizando, qualificando o sujeito. Primeiro, né? O sujeito aí, ele tem razão em certas coisas. Percebe aí que está ligado à ética da pessoa, ao comportamento da pessoa, isso tudo é caracterização. Então, esses certas aí, pronome indefinido adjetivo, certo? Há pronomes substantivos que podem ser utilizados com valor de pronomes adjetivos ou o contrário, certo? Veja, tudo é pronome definido substantivo, mas tudo isso e tudo mais, por exemplo, assumem a forma de pronomes indefinidos. Veja, nesse próprio conceito aqui, ó, você tem um pronome, dois pronomes, né? Você vê aqui o pronome demonstrativo e um pronome indefinido, mas quando juntos, ele vai se referir ao assunto. E aqui eu tenho pronomes, locução pronominal, indefinida, substantiva. Veja que confusão aqui, ó. Dois pronomes juntos. Se fosse olhar isoladamente, aqui eu tenho um pronome demonstrativo, um pronome indefinido. Se fosse analisar isoladamente. Mas como estamos analisando a frase, o contexto em si, isso aqui eu tenho uma locução, ou seja, duas palavras com valor de uma, só que não com valor de pronome demonstrativo, locução pronominal demonstrativa, mas sim locução pronominal indefinida substantiva. Veja como complicou aqui, certo? A mesma coisa disso aqui. Aqui, olha, se fosse falar isoladamente, eu tenho pronome definido, artigo, advérbio de intensidade, né? Três classes diferentes. Mas como estamos falando de um contexto, eu não posso analisar isoladamente, eu tenho que avaliar o contexto, tudo o mais. Então, essas três palavras estão funcionando como pronome indefinido
substantivo, certo? Lembra que eu falei, qualquer palavra, qualquer classe gramatical, né, antecedido de um determinante, esse determinante em geral é o artigo, mas pode ser o numeral, pode ser o pronome, toda é por conta desse determinante aqui, certo? Ou de outros, a palavra que vier vai mudar de classe gramatical. Se ela for substantivo, já reforça mais ainda. Mas se não for, como é o caso aqui do advérbio, esse advérbio deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo. Joia, pessoal? E aí, vamos ver o exemplo. Né? Tudo isso parece um sonho. Tudo isso, veja. Como nós falamos aqui, ó, esse aqui seria uma locução não adjetiva, como eu falei aqui, certo, pessoal? Aqui é uma correção. Vou até apagar para que essa informação aqui suma da nossa imagem. Deixa eu pegar aqui, certo? Tonalidade preto. Aqui seria substantivo, certo? Que foi um erro meu. Na hora de montar, não prestei atenção. Tudo isso aqui parece um sonho. Veja, como eu falei, tudo isso aí está funcionando como locução indefinida substantiva, certo? Porque está substituindo, na verdade, um sonho. Sonho é o quê? Substantivo, certo? Eu não posso chamar de sonho de adjetivo. Certo? Eu estou dando um nome a uma realidade. Toda vez que se dá nome a uma realidade, seja ela visível ou invisível, né? No caso do sonho, da imaginação, do pensamento que não consegue ver, né? Não se consegue tocar, mas está se dando nome a uma realidade, trata-se de um substantivo. Então, aqui é bom até para corrigir, certo, pessoal? Veja como é importante entender, não simplesmente ler e decorar. Porque às vezes a gente monta um material e às vezes é até por erro pessoal, e aí peço já mil desculpas, mas veja como é importante ter a clareza. Você ser capaz de corrigir o próprio texto que você elaborou, né? Reanalisar. E todo aluno inteligente, na verdade, ele deveria, antes de entregar seu texto, ele mesmo reexaminar, ver se a concordância está correta, ver se a colocação pronominal está correta, ver se as palavras que foram lá colocadas estão realmente no seu sentido preciso, certo? Essa é, de fato, a verdadeira aprendizagem, quando você memorizou e também você reexaminou seu próprio texto, capaz de perceber se está certo. Então, caso você vai ratificar, confirmar o que você já fez, ou você vai retificar, consertar, né? Consertar com S, certo? Porque consertar com C seria grupo musical, uma filarmônica. Consertar com S, retificar aquilo que você redigiu ou que você está lendo de alguém. O verdadeiro conhecimento está alicerçado sobre duas realidades. Memorização, ou seja, o conhecimento propriamente dito na mente, e a compreensão, para você utilizar bem. Porque a compreensão você vai adequar. Ora, aquilo que eu memorizei se adequa aqui, é consentânea neste local ou não? Entende, pessoal? Veja a capacidade de você racionalizar uma informação que você memorizou. Nem somente racionalizar sem ter informação, nem somente ter informação sem racionalizar. Essa relação direta, né? Ter na memória e analisar se aquilo que você tem na memória se adequa a determinada palavra. Certo? Isso acontece muito em gramática. Lembra que eu falei que estudar gramática estamos fazendo uma análise subjetiva, que nem toda regra ela vai se aplicar a todas as situações, tem situações particulares que muda a classe gramatical, muda a função, né, de uma determinada palavra. Veja, ser é verbo. Ali está funcionando como verbo de ligação, se ele tiver conjugado, né? Ser ou não ser, eis a questão. Agora, o ser de todas as pessoas devem ser eticamente ajustados, moldados. Então, veja aí,
O ser aí muda de classe gramatical, passa a ser substantivo e muda sua função, né? Já não é mais verbo de ligação, e sim passa a ser sujeito dentro de uma oração. Olha que beleza aí essa análise, certo? E aí vamos para cristalizar, arrematar isso tudo que nós passamos para vocês com a prática, certo? Com a resolução de questões. E da Universidade Federal do Maranhão, certo? O FMA, certo? Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Veja, aprendemos, temos uma lista, mas agora eu preciso identificar. Lembra-se que eu tenho o certo como pronome substantivo adjetivo, pronome definido substantivo, pronome definido adjetivo. Mas a pergunta aqui não pede nenhum dos dois, pede simplesmente que você identifique se ali eu tenho um pronome, né, ou tenho outra classe gramatical. Veja, o certo, pessoal, pode funcionar como substantivo, pode funcionar como adjetivo, pode funcionar como pronome. Atenção, veja, o fato de estar lá naquela tabela não significa que em todas as situações, por exemplo, eu dizer assim, o certo é dizer a verdade. Esse certo aí é substantivo. Como é que eu sei? Antes dele tem um artigo. Então, se é para ser pronome, a palavra nem pode representar um nome, o ser, né? Nem pode caracterizar ou qualificar o ser, porque aí seria adjetivo. Ele tem que imprecisar a informação, certo? Tem que imprecisar. Ele tem que ser, de fato, na oração, um pronome indefinido no seu conceito preciso, ou seja, a vagacidade, a não precisão, não exatidão de uma informação. Joia? Faço questão de falar bem pausado nessa questão para que vocês entendam bem. Então, certo perdeste o juízo. Certo rapaz te procurou. Escolheste o rapaz certo. Marque o conceito certo. Não deixe o certo pelo errado. Vamos analisar uma por uma, independente. Não vamos falar a resposta. Vocês vão entender pela análise, certo? E depois aí eu falo a resposta. Veja, certo perdeste o juízo. Certo aí substitui o nome, caracteriza um nome ou é um nome propriamente dito. Se ele acompanha ou substitui o nome, seria pronome. Se ele caracteriza o nome, no caso o sujeito, adjetivo, seria pronome indefinido adjetivo. Se ele está no lugar do nome, passa a ser substantivo. Certo? Vamos lá. Certo, perdeste o juiz. Quem perdeste o juiz? Certo. Então, ele aí está como pronome indefinido substantivo. Ele quer somente que o certo seja indefinido. Não tenha nem a ideia de substantivo, nem a ideia de adjetivo. Certo? Certo rapaz te procurou. Certo rapaz, está se falando de aí um rapaz com características específicas. Certo rapaz inteligente, certo rapaz defeituoso, certo rapaz criminoso. Então, veja, você vai pensando em característica. A ideia de caracterizar já torna essa palavra certo como pronome definido adjetivo. E nós não queremos isso, certo? Queremos uma palavra que seja puramente só pronome, com a sua classificação de indefinição, de vagacidade. Todos têm a ideia vaga, certo? Mas que seja sem essa ideia de nominalizar ou sem a ideia de caracterizar. Escolheste o rapaz certo. Novamente aí está caracterizando. Então, seria o pronome definido adjetivo. Não é na sua opção. Marque o conceito certo. Novamente está caracterizando, porque teria o conceito errado, certo? Não deixe o certo pelo errado. O que é que diz aí que nós falamos? Toda vez que a palavra certa estiver antecedida de um artigo, de um determinante, melhor dizendo,
passa a ser um pronome substantivo adjetivo. Essa questão, pessoal, na verdade, você tem aí somente como uma opção a letra A. Percebe? Porque na letra A, certo rapaz, ele nem caracteriza, nem substitui a ideia do nome em si. Ele passa a ser o pronome indefinido com total vagacidade, né? Com total incerteza. Certo, não vou dizer nem rapaz para não nominalizar, certo, perdeste o juízo. Certo o quê? Certo quem? Percebe aí através dessa pergunta? Certo que, certo quem? Então veja que pergunta vaga, né? Que é uma pergunta aqui, pessoal, não é uma afirmação, viu? Aqui é uma pergunta indireta. Existe a pergunta direta que coloca-se o ponto de interrogação, a pergunta indireta com o ponto final, certo? Mas o contexto, a estrutura frasal, ela identifica que é uma pergunta, certo? Ou você poderia entender também como uma afirmação, mas independente, eu coloco sempre como uma interrogação, mas independente de você entender se é uma interrogação ou uma afirmação, veja que aí nem caracteriza, nem nominaliza, simplesmente coloca uma dúvida, uma vagacidade, certo? Joia? Então seria a nossa letra A. Aqui, certo? Aqui marcado. Nossa letra A. Deixa eu mudar de cor para não apagar a letra. Vou colocar aqui cor vermelho. Essa letra. Isso aqui consertar. Aliás. Pronto. Não está indo. Não, deixa assim. Não atrapalhar tanto, perder tempo. Estou aqui meio perdido, mas o que importa é marcar correto, certo? Vamos lá. 2. Isso aqui é de Minas Gerais, da Universidade Católica de Minas Gerais. Encontramos pronome indefinido em. Veja, é sempre bom você analisar uma por uma enquanto você estiver treinando, evidentemente. Numa questão de prova, você vai tentar ganhar tempo e tentar logo encontrar, compreendendo bem a pergunta, tentando encontrar logo a resposta, certo? Veja, mas numa fase de treinamento é importante você analisar opção por opção, para realmente ter aquela clareza e certeza. E com o passar do tempo, você vai ganhando agilidade na compreensão, certo? Isso é como uma atividade física, pessoal. Quanto mais se faz questões, mais se resolve, mais você compreende. Então, encontramos pronome indefinido em. Você vê novamente que ele não se preocupou se é pronome indefinido substantivo ou adjetivo. Veja, muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Foram amargos aqueles minutos desde que resolveu abandoná-las. A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa, ontem ou hoje, né? Veja, de cara você só tem aí como opção já resolvida letra A ou D. Você já ia focar, porque você tem isso aqui, ó, tais, e tem muitas. O que você vai analisar é o caso seria pronome ou advérbio. Lembra que nós falamos que as palavras mudam de classe? Aí você vai entender o conceito de cada um para poder ter a certeza. E aí precisa-se realmente conhecer quanto mais informações conceituais de cada classe gramatical para poder responder esse tipo de questão, certo? Mas veja, por que o restante está fora? Você tem aqui, ó, abandoná-las. Esse pronome aqui é um pronome pessoal oblíquo átono, que está ligado para uma questão de pronúncia a um fenômeno chamado letra eufônica. Para não ficar abandonar colocou-se o L ali para ajudar a pronúncia. E esse fenômeno acontece, certo, pessoal? Chamado de letra eufônica. É uma consoante, uma vogal que entra dentro da palavra
para ajudar a melhorar a pronúncia, certo? Essa letra eufônica é um fenômeno, certo? Então, na verdade, aqui não existe las, existe simplesmente aqui o pronome pessoal átono, as, o-a, certo? Veja o as que normalmente é artigo, passando assim aqui como pronome, certo? Porque está diante de verbo. É só uma informação de outro assunto, certo? Diante de verbo, o artigo deixa de ser artigo, passa a ser ou pronome ou preposição, certo? No caso aqui, pronome. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo aí esse as, né? Esse las aí está substituindo um sujeito. Um sujeito normalmente é um nome ou, no caso substantivo, ou palavra substantivada. Joia? Então aí liguei, fiz um link com outro assunto. Então veja, esse aqui não poderia ser, porque eu quero um pronome indefinido, não pronome pessoal. A nós, olha, nós aqui, ele, se fosse só a palavra nós, seria pronome pessoal do caso reto. Por conta da preposição a, aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico, certo? Veja lá a nossa aula sobre pronomes pessoais átonos e tônicos que você vai entender melhor. Inclusive está lá o quadro, né? Todo pronome pessoal oblíquo, aliás, todo pronome pessoal oblíquo tônico pede antes dele uma preposição, no caso o a aqui, certo? Esse a aqui não é artigo, viu, pessoal? Veja a nossa aula lá e vocês vão entender melhor. Então, a nós aqui é um pronome pessoal do oblíquo tônico. Estaria fora. Veja, eu estou analisando uma por uma só para entender, mas numa questão de prova, para você ser rápido também exige um conhecimento rápido de cara, né? Você ter a lista memorizada dos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, isso já ajuda bastante a você eliminar, né? Mas como o nosso propósito não é pular etapas, mas entender, então nós estamos fazendo esse processo. Ó. Lê, outro pronome pessoal oblíquo átono, certo? Então veja, esses três já provei, né? E se você tivesse a lista já ajudaria bastante a ganhar tempo. Você teria tal ou tais, que é o pronome definido variável. E esse aqui também é outro pronome indefinido variável, que também pode funcionar como advérbio. Então está aqui entre a letra A e D, de dado, certo? Vamos lá. Muitas horas depois, certo? Esse muitas horas aí, ele está como advérbio, indicando intensidade, no caso seria de tempo, ou está indicando uma indefinição, uma imprecisão de informação. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Observe aqui que muitas pessoas não poderia ser pronome. Você poderia me questionar, mas Eduardo, horas não é substantivo, a palavra horas não é substantivo, feminino plural, e muitas, o pronome não concorda com o substantivo. A regra sim, mas veja, muitas horas depois, aí está indicando a circunstância de um tempo. Percebe? Que aqui não está focando na questão de nome de uma realidade, e sim a circunstância de um tempo. Se é circunstância de um tempo, isso aqui, pessoal, passa a ser um advérbio. Mas aí eu vou corrigir isso também que eu falei. Veja, o que é que eu falei? Que o advérbio é invariável. O advérbio não muda. Então, veja, eu coloquei duas informações, questionei as duas, mas a conclusão é o quê? Que quando você tem uma palavra variável, você tem, lembre que regra nenhuma ela é precisa. Você vai analisar sempre o contexto. A regra geral, advérbios são invariáveis. Para ser advérbio, teria que ser muito, ponto, certo? Que indica a intensidade e circunstância. Mas veja que ele flexionou-se. E aí a regra geral diz o quê? Toda palavra que se flexiona só podem ser substantivo, verbo, pronome, artigo, numeral, adjetivo. Certo? E o pronome. Então, esses dois conceitos poderiam se encaixar, era isso que eu queria mostrar para vocês, esses dois conceitos. Mas veja, todo conceito ele se prende sempre à regra geral.
A regra geral é que advérbio não flexiona, não varia. Já aquelas 6 classes que eu falei, substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, elas se flexionam, elas variam. Então, dentro da regra geral, ela vai ser aí, você vai determinar como pronome indefinido, certo? Lembre que existem os pronomes indefinidos variáveis, que é esse caso, e os invariáveis, que é aquela questão que, independente de a palavra estar do predicado estar no singular ou no plural, ela vai permanecer no singular. A palavra, né? Mas o contexto é a ideia de pluralidade. Joia, pessoal? Então, isso tudo eu quis mostrar que você percebeu coerência nas duas regras. Só que essas duas regras elas se prendem à ideia geral. Qual é a ideia geral? O conceito de classes variáveis e classes invariáveis. Eu vou repetir só para que vocês possam até aprofundar. Existem 6 classes, né? Existem as classes gramaticais, que são 10. Existem 6 delas que são variáveis e 4 delas que são invariáveis. Quando você pega uma situação como foi o caso aqui, você vai sempre se prender à ideia geral. Qual é a ideia geral? As 6 classes variáveis que são, novamente, substantivo, verbo, numeral, pronome, adjetivo e artigo, certo? Substantivo, verbo, numeral, artigo, adjetivo, pronome. Eu estou mudando, mas o importante é que você saiba as 6. Estou mudando a ordem, né? Sabe os 6. E os 4 que são invariáveis: preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas classes são invariáveis. Veja. Então, muito não poderia ser muitas, se fosse, no caso aí que está visível na tela de vocês. Não poderia ser nunca muitas, porque o advérbio, para funcionar como advérbio, ele não pode modificar nem em gênero, que seria masculino, feminino, nem em número, singular, plural, certo? Isso tudo eu fiz questão de repetir várias vezes, pessoal, para que fique bem claro. Joia? E para finalizar, nós temos aí uma terceira questão. Vocês estão percebendo que eu estou diminuindo a quantidade de questões, pessoal, para não ficar tão longo, certo? Longo no sentido de praticar. Mas eu espero que vocês peguem questões em outros sites e tentem responder, porque se você achou pouco e quer praticar mais, quanto mais prática, melhor. Quanto mais exercício, melhor. Essa aqui é da faculdade Mackenzie, né? Este inferno de amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Essa chama que alenta e consome. Que é a vida e que a vida destrói? Como é que se veio a atear? Quando? Aí quando se há de apagar? De Almeida Garrett é um poeta, escritor português, certo? Que tem grandes clássicos de poesias reconhecidas no mundo todo. Este é um deles, né? Este inferno de amar como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear, quando se há de apagar? Isso aí ele fala diretamente, pessoal, das incertezas, as intempéries, as peripécias que a vida impõe, sobretudo em amar, né? Amar que coloca tanta dúvida, tanto sofrimento, mas também tanta felicidade. Ele faz essa dicotomia entre os momentos felizes e infelizes da vida humana, sobretudo no amor, nos relacionamentos, certo? No texto, os pronomes eu, quem e este, certo? São respectivamente, aí cuidado, viu? Essa palavra respectivamente está se referindo a essa ordem aqui, certo? Não a ordem. Percebe que aqui no texto a ordem mudou, está destacado aqui. Ele está falando respectivamente a ordem da pergunta, que é essa aqui. Eu, quem e este. São. Eu, você já sabe de cara que é pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas.
Então você vai focar já na opção, tem B de bola e C de coração. Então essas duas opções, o restante já estaria fora, né? Aí você tem quem, né? O quem aí no segundo verso. Quem me opôs aqui na alma? Quem foi? Veja, aí você tem um pronome indefinido interrogativo. Então, tanto chamaria aí, você poderia chamar de indefinido quanto interrogativo. Por quê? Porque além de fazer pergunta, ele não precisa a pessoa. Então, também tem essa ideia, viu, pessoal? Veja que não falamos porque, como eu falei para vocês, nenhuma regra ela é precisa em todas as situações. Olha aqui um caso, nós aprendemos até então os pronomes indefinidos substantivos, pronomes definidos adjetivos. E agora está diante de vocês um pronome indefinido interrogativo, misturando classes, as classificações dos pronomes, né? Você está percebendo que o pronome definido ele pode misturar-se, né, com outras classes gramaticais. Ela tem o valor original, que é a vagacidade, a incerteza, mas aí ela vai admitindo a ideia de outras classificações pronominais, como é o caso aí dos três que já apresentamos. Indefinido substantivo, indefinido adjetivo, indefinido agora interrogativo nessa pergunta. Veja que não tem como uma gramática ela precisar todas as informações. É preciso a compreensão do próprio estudante, estudioso, pesquisador, perceber as relações e ali encontrar uma regra, certo? Porque as regras, pessoal, estão presentes. Muitas vezes não são encontradas porque não há como, certo? O falante está sempre inovando a sua forma de falar e cabe aos estudiosos analisar aquela maneira de se expressar, certo? Então, quem comanda as regras, de fato, é o falante. E esse falante vai ser, após um minucioso estudo, ser identificado uma regra que não fechada, sempre enfatizo isso, não uma regra fechada, mas uma regra que se adequa a boa parte ou a maioria das situações, poderíamos dizer, mas não a todas as situações, certo? Então você tem aí pronome definido interrogativo quem, né? E este aí não tem como você ter dúvida, seria um pronome demonstrativo, certo? Então, pessoal, neste caso aqui, o que é que você colocaria como definição? Esse quem aqui, ele está seguido de outro pronome, locução pronominal. E no caso da locução pronominal, vai precisar justamente não a pergunta, mas a vagacidade. Então, por uma questão de vagacidade, e não simplesmente por enfatizar a pergunta, você colocaria como opção essa aqui, certo? Aliás, letra C, pessoal indefinido demonstrativo. Mas veja, nesse tipo de pergunta, eu como candidato procuraria a banca para também possibilitar a anulação da questão, porque é possível também colocar a letra B, certo? Essa questão aí, essa pergunta da Mackenzie, aí tem um defeito na forma de elaborar. O que seria melhor que não se colocasse como pergunta, justamente, ou modificasse aqui uma das opções da B e da C, outra classificação pronominal, para evitar esse tipo de dúvida. Por quê? A priori se predomina por conta da locução pronominal. Aqui você tem o mo, certo? Na verdade, aqui é o pronome o, certo? Que foi colocado uma letra eufônica. Lembra do que eu falei? Letra eufônica é uma consoante ou uma vogal que é colocado dentro da palavra para melhorar a pronúncia. Esse caso aqui, para não ficar colocou quem me pôs. No caso do sentido quem me pôs, né? A terceira pessoa, certo? Então veja, mas eu colocaria como a letra C, mas sairia para questionar. Porque é uma questão assim que coloca dúvida por justamente as duas possibilidades de resposta. Embora, como eu falei para vocês, que predomina aqui o pronome definido por conta da locução pronominal. Mas isso aí já é uma exceção, pessoal. Não é a regra mais clara da ideia do pronome, certo? Indefinido. Joia? Espero que tenha ficado satisfeito. Inscreva no nosso canal
não esqueça também de dar o seu joinha, pessoal, para nos motivar. Após essa aula, irei fazer uma aula curtíssima falando somente do quadro geral, para que sirva somente para memorização, certo? Quem quiser ver os detalhes, vem diretamente a esta nossa aula aqui que está rica, riquíssima de detalhes. Um forte abraço e até a próxima.